Senador Donizete, eu fico feliz que estejamos nós dois aqui, e sem mais ninguém, porque se for o caso, a gente poderia fazer um debate, até para esclarecer pontos que eu gostaria de ver que eu não estou fazendo a análise certa. Mas vou começar por aquilo que eu acho que nós estamos de acordo. Na democracia, não se pode prender ninguém de uma maneira sem muita justificativa. Não pode. Nenhum cidadão. E é verdade que todos os cidadãos são iguais. Mas a decisão de um juiz, de um procurador, para um cidadão comum, chamemos assim, tem que ser convincente para a sua família, para os seus amigos. Mas, quando é para um personagem com liderança, mesmo que se conteste o comportamento desse líder, tem que convencer o povo inteiro. Senão a gente tem problemas sérios na própria legitimação da justiça. Eu digo isso em relação à prisão do... não a prisão, o pedido de prisão do ex-presidente Lula. Meu primeiro pronunciamento foi no sentido de que aquela decisão tinha que convencer o Brasil inteiro de que foi feita com, eu usei a palavra que está na moda, robustez, com substância. Hoje, isso foi ontem à noite, já olhando os argumentos, pelo menos pelo que eu vi na televisão, eu quero dizer que nesses 200 milhões que deveriam ser convencidos, eu não fui. Não quero me meter nos aspectos jurídicos, mas a maneira como eu li as razões de que o presidente pode ir embora do país, não vejo a menor possibilidade do presidente Lula ir embora do Brasil. Não vejo. De que ele poderia insuflar, ele insuflará muito mais, sem dizer uma palavra, preso. Automaticamente, naturalmente. Portanto, eu quero deixar aqui que não me convenceu, como cidadão. E é preciso convencer a todos. Do mesmo jeito que no cidadão comum é preciso convencer a sua família de que realmente aquele menino, não aquele menino, porque aí eu caio numa justificativa de idade, que aquele criminoso cometeu um crime. A mãe vai visitá-lo constrangida porque ele está preso, mas vai dizer, o juiz teve os seus argumentos, ou o jurado teve os argumentos. No caso de um líder, os jurados são 220 milhões. Nesse sentido, eu creio que a gente está de acordo. Agora, o que eu acho que todo esse noticiário em relação ao presidente Lula, por causa de um triplex, por causa de um sítio, está deixando de lado uma coisa que essa sim que eu gostaria de debater e que talvez a gente discorde. É uma avaliação do resultado dos 13 anos do governo Lula e Dilma. Então, senador, antes que o senhor passe, o senhor me dá uma parte para dialogar. Eu penso que tem algumas coisas que precisam ser rediscutidas. O papel do Ministério Público. Na minha avaliação, eu posso estar errado, quem denuncia não pode ser quem investiga. Porque senão eu firmo a convicção de que existe o crime e eu vou trabalhar para construir a prova e depois eu vou fazer a denúncia. Então eu penso que isso é uma anomalia que precisa ser repensada. Segundo, a necessidade que alguns, e aí talvez seja uma questão de idade, mas nem sempre fazer isso, que alguns procuradores têm de aparecer nos refletores, também é preocupante, assim como os juízes, é preocupante, porque o senhor até disse hoje, eles não falam, eles deviam falar no processo. E não comunicar para as massas antes da sentença, antes do trabalho terminado, né? Agora nós vivemos uma anomalia que o procurador vai numa revista, diz o que vai fazer e depois começa a fazer. E aí, penso que o Conselho Nacional do Ministério Público pode ter errado, nem quer dizer que errou, quando instituiu que tem que ser procurador natural daqui para frente, mas ele já devia ter feito para trás também.
talvez nós tivéssemos evitado. Mas foi muito importante o comportamento das lideranças da oposição, né, nesse momento, sobre essa ocorrência e dos meios de comunicação. Então, acho, por isso que eu disse agora há pouco aqui, penso que talvez seja a hora da gente fazer a conciliação nacional. Muito relevante a forma como o senhor abordou. O juiz desse caso é 220 milhões de brasileiros, que precisam ser convencidos. Precisam ser convencidos. Que a hipótese ou o suposto crime cometido realmente foi cometido. É isso. E, inclusive, na leitura da sociedade brasileira, se o que estão dizendo que é um crime, realmente foi um crime. É isso. Obrigado, senador, pela parte. Isso vale para todos aqueles que representam algo. Vamos ver um caso. Os fatos de acusarem padres de crimes de pedofilia. É preciso que se tenha convicção de que houve isso, porque aquilo repercute de uma maneira além da sua família, dos seus amigos. Mas, dito isso, eu quero dizer, esses fatos estão tirando o nosso debate sobre o que foram esses 13 anos até aqui do governo do PT, partido em que eu tive 15 anos. E aí, apesar de começar pelas coisas que eu acho positivas, como, por exemplo, os mais médicos, eu acho que foi me pergunto como não se fez isso antes, apesar de ver o Fundeb, transformação do Fundef, fundo que atendia ao ensino fundamental, transformado em um fundo que atende o ensino básico inteiro, incluindo o ensino médio. O piso salarial, que eu tive um papel ao ser o autor da lei, mas foi o presidente Lula que sancionou, foi o presidente Fernando Haddad que deu a cobertura, sem o qual o projeto não poderia sair do Congresso, teria que sair do Poder Executivo. O aumento do número de alunos nas universidades, que foi uma coisa positiva, mas que se esvai se esses alunos entram na universidade sem condições de seguir um bom curso, porque o nível cai. E aí o país perde. Do mesmo jeito que o piso salarial, uma boa coisa, mas se não renova todos os anos, não resolve com a inflação, e o governo provocou a inflação. A Bolsa Família também. A Bolsa Família, que foi uma grande conquista, a ampliação no número, porque o programa já existia no governo Fernando Henrique. A diferença aqui é o tamanho e a centralidade. O governo Fernando Henrique demorou a começar, apesar de que eu levei a ideia para ele na transição, depois da eleição dele, antes da posse, e por escrito, numa carta que está guardada e que já saiu até em livros. Ele esperou muito tempo, o presidente Lula esperou um ano também. O presidente Lula não adotou a Bolsa Escola logo, esperou um ano para lançar a Bolsa Família, mas ampliou e deu centralidade do seu governo. E, claro, tem aí um mérito, do mesmo jeito que o Mais Médico chegou lá na ponta, nós tivemos, nesses 13 anos, a possibilidade de praticamente erradicar a fome no Brasil. Mas a inflação pode fazer a fome voltar. Eu digo isso para falar de coisas positivas, Sandro, mas são coisas positivas do ponto de vista da generosidade que a elite brasileira nunca teve com o seu povo. O governo Lula teve, mas eu não votei no Lula apenas pela generosidade, senão eu votaria em Madre Teresa para presidente. Eu votei para transformar esse Brasil. E se a gente olhar esses 13 anos, é preciso dizer o seguinte, 13 anos correspondem a 13% de um século. É um tempo grande. Daqui a 2 anos, o governo do PT terá tido mais tempo no governo do que o governo Getúlio Vargas, que ficou 15, que foi o maior de todos, de longe, disparado. Depois dele vem Lula e Fernando Henrique, 8 anos cada um. A gente votou para transformar o Brasil, para quebrar as estruturas. E nisso eu acho que nós fracassamos, nesses 13 anos. Ao contrário de fazer a reforma estrutural, até mesmo na agricultura, não houve o avanço que se deveria na estrutura da propriedade agrária. Veja que o Ministério da Agricultura hoje é muito mais forte, que cuida do agronegócio, do que o do desenvolvimento rural, que trataria da reforma agrária.
Aumentou o número de universitários, mas não houve uma reforma na estrutura da universidade, até porque essa viria a partir da reforma da educação de base. E não houve reforma estrutural na educação de base. Houve melhorias, sem dúvida alguma. Mas a reforma estrutural, que a meu ver, e fiquei feliz de ouvir o seu apoio na comissão, é a federalização, com o nome que for. Essa reforma, e foi em 2003, como ministro, eu comecei com um programa chamado Escola Ideal, em que adotamos 29 cidades do Brasil, mas parou imediatamente quando começou, porque levou quase até outubro para começar. Pois bem, eu acho que do ponto de vista da transformação não conseguimos fazer. As explicações devem existir, de fora e dentro do governo. E aí o que é que acontece hoje? Aí o senhor me dá uma parte. Vamos debater hoje. Vamos debater. Bom, eu concordo da questão da transformação em algumas coisas. Tem dois pilares para fazer isso. Eu penso que o presidente Lula poderia ter aprofundado a reforma ainda no primeiro governo em alguns aspectos. Algumas foram feitas, outras não. Por exemplo, o sistema político eleitoral brasileiro é um sistema falido. Nós ficamos remendando, e cada vez que a gente mexe, piora. Essa última reforma que a gente fez aqui no sistema eleitoral, ela foi para pior, do meu ponto de vista. E não fizemos. Agora, tem uma outra coisa. A sociedade brasileira, no processo de amadurecimento, e talvez por longos períodos sem poder decidir quem seria presidente ou não, qual seria o projeto que devia desenvolver no país, vem amadurecendo. Nós temos um certo desequilíbrio que aqui no Congresso se revela. A sociedade brasileira não elegeu o Congresso que pudesse ajudar também nessa transformação. Mas eu estou dizendo aqui porque eu disse para o presidente Lula há mais ou menos 20 dias atrás. Penso que lá, no final do segundo mandato, ou no início do primeiro, a gente poderia ter aprofundado reformas importantes, como a regulamentação, não é a censura, porque nós não defendemos censura. A regulamentação dos meios de comunicação, a questão da reforma do sistema político eleitoral, essa questão do pacto federativo, a gente precisa se deter muito nisso. Então, eu concordo com o senhor que algumas transformações que poderiam acontecer, nós não conseguimos fazer. Agora, em decorrência, faltou iniciativa de um lado e também o senhor compreende que administrar o Congresso, a relação com o Congresso, com a multiplicidade de partidos que nós temos, do jeito que é, e com o método que é possível operar, também é muito difícil para qualquer presidente no Executivo. Então, eu reconheço, sem dúvida alguma, que tudo isso que eu estou falando pode ser e pode, mas era o que a gente queria, era o que a gente sonhava. Precisa de explicar por que não se fez. Eu creio que valia a pena o PT fazer um grande... Eu já sugeri isso uns 10 anos atrás, e sugeri dizendo, e que chame para debater pessoas que não são do partido. Perguntar, onde erramos? E aí, eu acho que não deveria ficar preso aos aspectos da corrupção, tudo isso. Isso deixa a justiça cuidar. Eu acho que a gente deve discutir um derrama do ponto de vista de não haver as transformações sociais, como o Tasso Genro de vez em quando levanta. E aí eu vou começar olhando ao redor. Olhemos ao redor, depois desses 13 anos. Comecemos pela Petrobras. O debate está concentrado nas propinas, na corrupção. Mas eu quero analisar, isso fica para a justiça, eu quero analisar se a empresa hoje está mais sólida ou menos sólida do que antes. E está menos sólida, apesar do pré-sal. Embora tenhamos embora a gente analise o que está acontecendo na Petrobras do ponto de vista do preço do petróleo, que caiu, mas não é isso. É que houve aparelhamento, é que colocou-se pessoas que não estavam preparadas. Houve uma euforia que não se tem direito em política a ter, achando que as coisas são maravilhosas, estão indo bem e tudo vai dar certo, e não nos preocupamos. Então, não é só a Petrobras, outras estatais
hoje não estão mais sólidas do que 13 anos atrás. Olhemos a economia do ponto de vista do crescimento. Estamos numa recessão sistemática de alguns anos, depois de ter crescido durante o governo Lula. Mas olhemos aqui a ideia de transformação. Aumentar o PIB é melhorar. Agora, transformar é mudar a cara do PIB. Nós não mudamos. Continua um PIB da agricultura, da mineração e da indústria metal-mecânica. Não conseguimos dar o salto para uma indústria da alta tecnologia como o mundo está entrando. E aí tinha coisas que eu acho que aqui não ia se conseguir impedir. O BNDES poderia ter sido um banco para financiar projetos de indústria de alta tecnologia, como faz o Banco Coreano. Não quer dizer 100%, até porque não temos capacidade de absorver tanto dinheiro do BNDES só em empresas de alta tecnologia. Mas são gestos que mostrariam um gosto pela transformação. E eu tenho chamado um vigor transformador. Nós não mudamos a cara da nossa produção industrial e ainda levamos a uma desindustrialização. 13 anos depois, não estamos bem no que se refere a isso. O nosso PIB continua feio, velho, porque é primário, não é de alta tecnologia. E, além disso, em recessão. Olhemos a eficiência geral do sistema social e econômico brasileiro. Não demos um salto para melhorar. Não diminuímos a burocracia como deveríamos. E, ao contrário, hoje é mais ineficiente o funcionamento do sistema, não por culpa do Executivo, pelas incertezas jurídicas, pelas repúblicas que foram surgindo no Brasil e o Ministério Público muitas vezes age como se fosse uma república independente. E a gente se lembra do caso de mandar prender um ex-presidente, mas tem os casos todos os dias de interromper obras. Há uma ineficiência da máquina governamental muito grande hoje. Não estamos melhores do ponto de vista da eficiência. A saúde financeira dos nossos estados hoje não está melhor. E não é por causa da queda de arrecadação apenas que vem da recessão, que tem a ver com o governo, mas não só com o governo. Tem fatores extra-governo. Mas não é só a queda da arrecadação. É o excesso de endividamento. Hoje o Brasil é mais endividado do que era. As pessoas são mais endividadas do que era. E endividamento não leva à saúde no longo prazo. O endividamento leva à quebra no longo prazo. Hoje, nós somos menos eficientes ainda, mais burocratizados ainda, com o país dividido em repúblicas, as sindicais também, repúblicas sindicais, repúblicas jurídicas e até repúblicas dentro do próprio governo, que fazem com que o sistema não funcione bem. Hoje nós estamos mais ineficientes, eu digo nós, brasileiros, do que éramos 13 anos atrás. Senador Cristóvão, em alguns aspectos há concordância, mas eu penso que há algumas transformações fundamentais e eu não sou adepto de que o fato de estar devendo pode levar à quebra. O que leva à quebra é a falta do planejamento. Né? Então, às vezes, a dívida ela vem e promove um processo de produção que ajuda no passo seguinte. Então, há coisas que esse governo fez que são extraordinárias. A Mulher Mais Simples, o programa Bolsa Família, como o senhor disse, empoderou as mulheres. Elas passaram a ser gestoras de uma receita pequena, mas passaram a ser gestora. Isso empoderou elas, inclusive, no enfrentamento da disputa por espaço no mercado de trabalho e empoderou elas em casa com o esposo. Uma outra coisa, a economia dos pequenos municípios com os programas sociais, que está dependente disso, inclusive, que não é muito bom, mas ajuda, tem ajudado a partir de programas como Bolsa Família e outros de distribuição de renda. Na questão de que nós estamos
vamos dizer assim, nós estamos pior do que antes, aí eu não posso concordar, por alguns aspectos. Nossa relação dívida-PIB era de 118% em 2013, 3. Hoje é diferente. Nossas reservas cambiais hoje são 10 vezes maior, e ainda contando que foi preciso tomar um empréstimo do FMI de 40 bilhões ou 42 bilhões para poder, inclusive com a anuência à época do candidato Serra e do candidato Lula, para poder ter uma reserva cambial para ver se continha o desequilíbrio. Nós temos um mercado consumidor muito maior do que tínhamos. Eu estou dizendo isso para dizer que um dos aspectos a ser superado é a crise política, porque ela tem atrapalhado muito. E aí, a correção de rumos e dos erros, eu penso que taxa Selic no valor que está, não é suportável para uma economia que precisa de investir. Mas, em 2002, nós estávamos em 23% na taxa Selic. Iniciamos 2003 por aí. Então, as condições econômicas e sociais e políticas da própria sociedade, a compreensão política do povo brasileiro, eu sou daqueles que não subestimam o povo. Eu acho que o povo é sábio. Às vezes ele pode ser enganado, e aí ele errar, mas que o povo tem sabedoria para saber, porque ele sabe onde o sapato aperta, ele sabe onde dói as coisas dele. Então, eu penso que hoje nós temos situação econômica, política, inclusive de gestão, melhor do que antes. Ocorre que nós entramos numa crise política parecida com aquela de 45, e depois do Getúlio, aquela que não queria deixar o Juscelino tomar posse, a que derrubou o Jango Goulart, e que, nesse momento, são o discurso, a retórica, os atores são muito identificados com o momento. Então, acho que esse é um dos problemas. E penso que essa coisa de querer separar a gestão da política, que eu sinto que a presidenta Dilma quis fazer no primeiro mandato, é o principal erro do governo da presidenta Dilma. A política é essa ferramenta extraordinária que a gente tem para poder administrar os conflitos e encontrar o eixo, do meu ponto de vista. E aí, no primeiro governo da presidenta Dilma, a gente sentia que, não, é o discurso da gestão contra o discurso da política. Não funciona. Tem que ser, ao escolher um gestor, ele não pode ser só técnico, ele tem que ter visão política, né? Então, penso que o senhor tem razão em muitos aspectos, mas eu discordaria de que a situação hoje é melhor do que antes. Agora, nós não temos as condições políticas que nós tínhamos em 2000, nos mandatos do presidente Lula. E aí a gente poderia ter aprofundado as reformas e não fizemos. Obrigado. Primeiro, eu quero dizer que, quando eu falo estarmos melhores, eu não estou dizendo necessariamente que é o governo culpado. Eu estou dizendo, nós estamos melhores ou piores hoje, nesses aspectos. Segundo, que eu comecei falando de coisas boas. Mas eu disse que essas coisas tinham mais um caráter de bondade, de melhoria, do que de transformação. E, por isso, não se sustém por muito tempo. E que tinha um caráter positivo. O senhor falou, nós somos cristãos. A generosidade é uma coisa importante. Mas, na política, eu quero transformação também. Vou mostrar qual é a diferença entre generosidade e transformação. Por exemplo, quando na propaganda da presidente Dilma se dizia: tem um filho de trabalhador, de pedreiro, já consegue entrar na universidade, até aí é uma generosidade. Agora, quando diz: todos os filhos de pedreiros vão disputar o vestibular em mesmas condições que os filhos dos empreiteiros, aí é transformador. Viu a diferença? Quando a gente diz uma coisa positiva, hoje tem cotas para negros, e eu sou dos primeiros a defender isso. Continue defendendo. Isso é uma generosidade com um povo que foi sofrido durante toda a história do Brasil. Agora, quando a gente diz, no Brasil, os negros... Um minuto, presidente, para concluir. Quando a gente diz, no Brasil, os negros têm as mesmas condições de disputar um vestibular com os brancos, aí é transformador. Lá na base, lá na educação de base, como eu costumo dizer, o filho do trabalhador, filho do pobre, na mesma escola do filho do patrão, do filho do rico.
Isso é transformador. As cotas são positivas, como toda generosidade é positiva. Eu defendo generosidade, mas não basta. Eu quero transformar. Do ponto de vista transformador, fomos pobres nesses anos. Vou pegar um exemplo. Empoderamento da mulher graças à Bolsa Família. Isso já estava na concepção da Bolsa Escola. Todos os meus textos sobre a Bolsa Escola que eu criei aqui, colocava que a mulher que recebia. E falava desse empoderamento. Quantas mulheres, se eu não conversei aqui no DF, que se separaram graças à Bolsa Escola? E eu não defendo separação. Tanto que tem 45 anos de casamento com a mesma mulher. Mas elas viviam mal e se aguentavam. Com a Bolsa Escola, elas ficaram independentes. Então, isso não foi transformação. O crescimento pela base que a Bolsa Escola trazia, a Bolsa Família trouxe. O que houve foi melhoria no tamanho. E eu até diria que houve melhoria na eficiência do programa, ao misturar a Bolsa Escola com os outros. Mas essa eficiência foi negativa politicamente, porque ao não fazer diferença entre uma família velha que recebe a Bolsa Família e uma família com criança na escola que recebe, permitiu que se liberasse a exigência da frequência à escola. Está lá escrito, mas não funciona. Fez com que o meu projeto, que dizia para receber Bolsa Família é preciso que o pai ou a mãe compareça à escola uma vez por ano, foi barrado na Câmara por pressão da ministra Tereza Campelo. E eu digo isso porque eu cheguei a ir lá falar com ela. Ele disse, não, isso vai sacrificar os pobres. Por que os pobres vão ter que ir à escola dos filhos e os ricos não? Foi aí que eu botei o meu projeto, que multa filho de pobre, que nós discutimos até muito, e que o senhor deu uma melhoria na maneira de ver, pela sua crítica. Pois bem, melhorias tivemos. Agora, a transformação, vamos falar na Selic, porque aí eu sou dos que não critica necessariamente a taxa de juros, porque acho que não devemos politizar a taxa de juros. Nós temos é que dar credibilidade tão grande ao funcionamento da sociedade, da economia e das finanças, que a taxa de juros cai naturalmente. Por isso, a transformação seria, e aí podem me chamar de conservador, e aliás eu sou em matéria financeira, eu acredito na aritmética, pode ser um defeito, eu acredito em lei da gravidade e que 2 mais 2 igual a 4, logo não se pode gastar 5 quando se arrecada 4. Eu acho que o Banco Central precisa ter autonomia, essa é uma transformação, que alguns podem dizer que é conservadora, e é do ponto de vista fiscal, mas ela é revolucionária ao dar força para que a moeda fique estável. E não há roubo maior, corrupção pior do que a inflação. Não tem. Essa é uma corrupção. Aí eu vou passar outra para o senhor, porque eu mesmo disse no começo, o debate que é bom nisso. Nós melhoramos, mas em pequenas coisas e sem fazer as transformações que a gente esperava. E aí ficamos pior. Eu acho que na eficiência do funcionamento, a Petrobras não está melhor, o sistema elétrico não está melhor. E aí vem uma coisa que o senhor falou, temos que ter política nos cargos dirigentes. Mas a melhor política, no caso de empresas técnicas, é um bom técnico. Por exemplo, a politização que se usou em 2014 de baixar o preço do combustível não foi boa. Foi uma politização, aliás, eleitoral, e que terminou ameaçando a saúde da empresa. Era melhor que tivesse uma autonomia para que a empresa fosse sólida, porque a empresa sendo sólida, o Brasil ganha. A empresa ficando frágil, pode até ser que o brasileiro daquele momento ganhe, que vai dirigir o seu carro, mas no longo prazo ele termina perdendo. Eu acho que 13 anos tivemos avanços, mas a situação não está boa. E a avaliação do governo Lula, Dilma, do ponto de vista dos resultados para a consolidação de uma nação que construa uma sociedade sem pobreza, e sociedade sem pobreza, aqui vem outra vez, generosidade e transformação. Sociedade sem pobreza é a que não precisa de bolsa. Por isso eu digo, se parar a Bolsa Família hoje, é uma tragédia social. E eu vou estar na frente lutando para que não acabe.
E que se reajuste até, que a presidenta vetou o reajuste. Agora, se daqui a 20 anos ainda tivermos, foi um fracasso. E nós caminhamos nesses 13 anos para fazer a Bolsa Família mais necessária ainda. Não demos um passo para nos livrarmos da necessidade. A generosidade, melhoria, é dar a Bolsa. E eu fui um criador, talvez eu possa dizer isso. Agora, a grande revolução, ela não ser necessária. E como é que faz isso? A escola boa, de qualidade, para o filho do pobre. O filho que estudar não vai precisar de bolsa. Pode até ficar desempregado um tempo, mas bolsa não precisa. E nós não demos esse salto. A escola não deu um salto de qualidade. Agora, senador, melhorou? Melhorou. Não está hoje pior do que antes, mas melhorou ficando para trás quando compara com os outros países, quando compara a educação dos pobres com os ricos. Tem, senador Gustavo, alguns aspectos a ser observado. Lembra do Garrincha? Que o técnico mandou, vai lá, faz isso, faz aquilo, e ele perguntou, você combinou com os russos? A questão colocada por senhor em relação à taxa Selic, num sistema como o nosso, da usura, da vontade de ganhar dinheiro fácil, a taxa Selic alta estimula a retirada do recurso da produção e favorece a aplicação, a especulação. Então, é preciso de iniciativas governamentais articuladas no sentido de que baixa a taxa, passa a ser, não ser atrativo a aplicação, a especulação e ser atrativo na produção. É uma questão de ser observada. Quer dizer, os russos estão querendo, nesse caso do Garrincha, estão querendo ganhar o jogo. E ganhar o jogo é ganhar mais dinheiro, porque nós estamos num país capitalista. Senador, primeiro, no caso da política em um país, os russos também usam camisa amarela. É um só país. Agora, eles querem furar gol contra os outros. Agora, veja bem, a taxa de juro alta, que é lamentável, tem que ser baixa, não é porque alguém faz ou não, é por falta de credibilidade nas instituições, credibilidade nas finanças, credibilidade nas decisões do governo. Que coisa mais alavacadora a alavancagem da taxa de juros do que mudar ministro a cada tantos meses? Gera uma incerteza. Suponha que um amigo seu, ele pede emprestado um dinheiro. Você empresta. Um irmão, você empresta. Suponha que venha um desconhecido. Você não empresta. Agora, suponha que venha um conhecido. Não amigo, não irmão. Você empresta ou não? Você empresta, mas vai cobrar um jurozinho aí para ele. E o juro é maior ou menor conforme o seu conhecimento. Esse cara já pagou muitas contas? Esse cara está gastando em casa mais do que deveria? O Brasil gasta mais do que deveria, do que poderia. Mas aí a taxa de juros sobe. Essa é a lógica do eu, senador Cristóvão. Se o cara não é muito favorável para pagar, eu não conheço bem, se eu cobro mais caro dele, eu estou induzindo ele a não pagar, ele não vai ter condição de pagar. Então é o seguinte, talvez o meu amigo, que eu não vou cobrar o juro, meu irmão... Mas sabe o que vai acontecer então? Então o senhor não empresta. Mas não vai emprestar com juro baixo, se não confia. Hoje não se confia no Brasil. Hoje não se... Nós que... Bom, eu no meu pequena parte aqui, senador Cristóvão, tentei entrar, desculpe, eu falei da taxa Selic, mas eu queria falar das transformações. Sim. Eu viajo muito e eu tenho concordância em parte da generosidade e parte que não é generosidade. Para mim, as cotas não é generosidade. As cotas é a medida, a ação política reconhecedora de um direito que começa um processo de transformação. Não começa. Ela é necessária e é reconhecimento. Eu até aceito dizer, não é generosidade. É outra maneira de dizer. É reconhecimento de uma dívida. Reconhecimento de uma dívida. Mas transformação é na hora que a escola do branco, do negro, do amarelo, do pobre, do rico, de quem mora lá em Axixá, ou quem mora numa cidade rica, como Foz do Iguaçu, é a mesma escola. Mas, senador Cristóvão, aí é o seguinte,
uma casa começa por alicerce, nós andamos discutindo esses dias, é o seguinte, a transformação não é um passe de mágica. Não, mas não é por esse caminho, senador. Não, senador. Pegando pelas cotas, é o começo. Não, é outra coisa, senador. É a busca da emancipação das pessoas, é o começo da transformação. Mas isso não emancipa, senador. Isso daí é necessário, é pagar dívida. Então, mas são coisas diferentes. Então tá bom. A gente não tem como colocar 100% dos filhos dos trabalhadores ou todos os negros na escola. Tem sim, agora em 20 anos. Mas então tem. Começa... Não começa por aí. Começa pela qualidade da escola. A gente começa. Não, e há que reconhecer que a qualidade da escola avançou. Eu estava aqui, acompanhei o seu programa Bolsa Família, que tinha uma outra componente que eu gosto, que era a poupança. Tinha a Bolsa Escola e tinha a poupança escola, que reservava um dinheirinho para o menino quando concluía o curso. Mas, assim, tem uma autora que escreveu um livro, uma jornalista escreveu um livro sobre a Bolsa Família, que ela revela, se não me engano, que 94% das crianças do Bolsa Escola têm frequência regular, superior às que não estão no Bolsa Família. E que elas têm alcançado um rendimento acima da média nacional. Ou seja, tem acontecido no processo da Bolsa Família um processo de transformação que não é um passo de mágica, é um processo. Esses alunos, esses meninos que o senhor ajudou a colocar na escola, né, com a Bolsa Escola, essas mães que foram se empoderando, vai produzir um resultado de médio para longo prazo, que é transformação. Senador, essa é a minha... Com essas escolas que estão aí, não vai. Tem que ter qualidade. Eu não sei se o senhor viu hoje o Bom Dia Brasil. Apareceu um menino de 9 anos falando na televisão para criticar a escola dele, no Maranhão. Depois apareceu a escola. E o locutor perguntou, dá para chamar de escola a esta instituição aí? Não dá. O Brasil é um dos raros países em que a gente chama de escola boa ou ruim. Não existe escola boa ou ruim. Existe escola ou não escola. É como oxigênio. Eu nunca vi dizer, aquele hospital tem oxigênio bom, aquele hospital tem oxigênio ruim. Não existe. Escola tem que ser boa. Agora, leva 20 anos para chegar a todo o Brasil. Mas nós não estamos fazendo o planejamento para isso. Porque o planejamento para isso, aí eu volto, é a ideia de que o governo federal deveria adotar as escolas cujos prefeitos não têm condições de fazê-las boas, porque senão não é escola. Então, a Bolsa Família, e longe eu de ser crítico a isso, sou favorável à Bolsa Família, é difícil dizer isso, mas foi na Universidade de Brasília que eu formulei o conceito de pagar as famílias pobres se estudassem. Nem Bolsa Escola estava. No livro que eu escrevi sugerindo isso, de 86, publicado em 1994, eu chamo Renda Mínima Vinculada à Educação. Bolsa Escola foi na campanha aqui de governador. Mas não foi transformador. A Bolsa Família foi um elemento que se ampliou. Isso foi uma grande positividade. Positividade, veja que eu não chamei mais generosidade, positividade, mas não foi transformador. E volto a insistir nas cotas. As cotas transformam-se em uma coisa. É a quebra do preconceito racial, na medida que vamos ter médicos negros, engenheiros negros. A cor da universidade hoje é outra. Mudou a cor da cara da elite brasileira, está mudando. Isso é um detalhe. Agora, a grande transformação é não precisar de cotas. A grande transformação é não precisar de bolsa. Aí pode ser até chamado de revolução. Ontem eu estive aqui na cidade de Planaltina, encontros que eu faço, e estava discutindo. A gente sempre fala o que é que o Brasil não tem quando compara com os outros países. A gente esquece de comparar o que é que o Brasil tem e que não deveria precisar ter. Eu até citei quebra-mola. É uma coisa que não deveria existir num país que todo mundo respeite as leis de trânsito. E eu fiz uma lista. Bolsa, mas precisa quebra-mola, hein? Eu defendo quebra-mola. Na minha avaliação, senador, quebra-mola revela uma coisa nítida.
a falta de educação, de conscientização do cidadão. Porque senão não precisaria aquela faixa que o senhor instituiu aqui no governo do PT, que você coordenava, faixa do pedestre, aquilo deveria bastar, não precisava do quebra-mola. A placa de 40 quilômetros devia bastar, então, não precisava da barreira. Nós temos uma porção de coisas que são necessárias, mas que a gente precisa trabalhar para não precisar delas, como cotas, como bolsas. Tem que trabalhar para não precisar delas. E eu esperava a gente fazer esse gesto. Um gesto transformador que fizesse com que isso não fosse necessário. No lugar, o que a gente fez, felizmente, foi aumentar o número dos que recebem. É como se, consciente de que ninguém respeita a regra do trânsito, a gente começasse a aumentar quebra-molas. Eu gostaria de ver mais transformação. Mas vamos voltar. Insegurança. Eu gostaria que um governo, que eu lutei para existir, em 13 anos, já tivesse cidades mais pacíficas. Nossas cidades não estão hoje mais pacíficas do que antigamente. Elogiei mais médicos, mas se eu falar com franqueza, a saúde hoje está melhor porque deixamos mosquitos. Não fizemos o dever de casa como deveríamos no saneamento. As contas públicas hoje não estão melhores. Era preciso que nesses 13 anos nós tivéssemos construído uma sociedade com governos, com estabilidades financeiras. O caos urbano diminuiu? Não diminuiu. Hoje nós temos monstrópoles espalhadas por todo canto. 13 anos. Dava para a gente ter tido, inclusive, uma política de desmigração, que, aliás, a Bolsa Família ajuda um pouco. Tem gente indo do sul para o norte. Mas podia ser numa dimensão maior para as cidades de porte médio. Uma liderança pode conseguir isso, beneficiando primeiro as cidades de porte médio, não as grandes. E aqui vem um senador que eu gostaria de ver sua opinião. Eu gostaria de ter um debate. Aumentou ou diminuiu a consciência política da população brasileira? Eu acho que diminuiu. Eu acho que a consciência política diminuiu pelo fracasso dos partidos e dos políticos. E aí eu vou dizer, o partido, era o nosso PT. E hoje nós estamos um partido igual aos outros, em algumas coisas até piores, em outras melhores. Nós não aumentamos a consciência, nós aumentamos a polarização. Nós aumentamos quase como se fossem seitas. Eu disse um dia desse, só um detalhe, eu disse um dia desse aqui, um senador disse, eu posso usar isso? Eu digo, hoje está difícil convencer as pessoas na política, porque a gente tem, senador Garibaldi, de convertê-las. Hoje nós estamos deixando de ser políticos que convencem e temos que ser padres que convertem. Isso é um fracasso, porque a religião é uma coisa, a política é outra. Nós não apenas judicializamos a política, nós religiosizamos a política com o que chama-se de fla-flu. Eu acho que, e aí o Sarney que me chamou a atenção numa visita que eu fiz a ele, ele disse, não é essa crise, eu tenho uma crise daqui a 15, 20 anos. Ele até disse, eu já não vou estar aqui. Eu temo que a gente desagregue socialmente o Brasil. Nós não construímos instrumentos de agregação. Nossa Constituição mesmo, a meu ver, ela é corporativa, ela é desagregadora. Os partidos não estão agregando. A juventude não tem utopias para lutar por elas. Nós hoje somos uma sociedade menos agregada, apesar de que não temos fome, que é uma coisa maravilhosa. E dependendo da inflação, voltará a fome também. Então, eu acho que nós tivemos grandes retrocessos e alguns pequenos avanços. Quero dialogar com o senhor a questão dos partidos, a questão da política. Eu fico perguntando, mas o que mesmo que a presidenta Dilma fez de tão errado para ter a popularidade tão baixa, aos níveis que teve o presidente Fernando Henrique em determinado momento? Depois eu vou lhe responder isso. Aí, ela fez algumas coisas que é da responsabilidade dela, que também leva a isso. Mas o principal não é esse, senador Cristóvão. O principal é que na tentativa de desconstruir um modelo de governança, na tentativa de desconstruir um partido,
que em alguns aspectos também ajudou, né, o partido também ajudou, desconstruiu a política. Essa desconstrução da política faz com que o povo brasileiro não se sinta mais representado em nós, nas lideranças, nos governantes. O desgaste da presidente é concentrado nela, como é concentrado no Congresso. O desgaste que tem a presidente é um desgaste parecido com o que tem o Congresso, porque na voracidade de combater um partido, um governo, os principais meios de comunicação desconstruiu a política. Agora, esse modelo de política representativa também não está só em desgaste no Brasil, não. Ele é uma coisa que está em desgaste no mundo, né? Então, do meu ponto de vista, eu até penso que o povo brasileiro vai revelar para nós, em curto espaço de tempo, que avançou a consciência política. Agora, nós não temos ajudado. Essa reforma eleitoral que nós fizemos aqui, de encurtar o tempo da eleição, o tempo de TV, de mudar o que traz o conteúdo para o debate, para o que é publicidade, que nós fizemos aqui no Senado, no Congresso, isso não ajuda. Isso aí favorece a manutenção do status quo atual, que aqueles que são mais conhecidos vão ser votados, os que não são conhecidos não têm oportunidade de se ficar conhecido, porque eu estou tirando o instrumento que poderia ajudar ele. 10 dias de programa de televisão, senador Custódio, na eleição faz uma diferença muito grande. 30 dias a mais de campanha, do meu ponto de vista, faz uma diferença muito grande. Total. E quando nós fizemos essa redução de tempo de TV e tempo de eleição, nós estamos favorecendo quem? Em tese, a nós que estamos aqui, que aparecemos no jornal, na TV, que viajamos, às custas da sociedade, trabalhando, obviamente, né? Então, favorece quem está aqui. Em junho, quando a presidente chamou a Constituinte, o plebiscito para ver se fazia uma Constituinte exclusiva lá em 2013, se o Congresso tivesse avançado, eu estou dizendo isso para o senhor porque a sociedade quer. Quer. A sociedade quer. O país precisa. O país precisa. A sociedade quer isso, então isso revela para mim que avançou na consciência política. Mas o senhor colocou aspectos fundamentais. Da questão da religião na política. A política da religião é essa que a CNBB e o CONIC está fazendo, discutir os temas de interesse da sociedade. Mas não é vir para dentro do parlamento disputar credo. Essa está errada, do meu ponto de vista. Posso estar enganado. Mas vir para dentro da política, para o parlamento, para os espaços de governança, disputar os credos religiosos, do meu ponto de vista, é errado. Mas fazer o debate sobre o saneamento, pressionar os governos para poder aplicar as políticas públicas, acho que está certo. Penso que nós estamos vivendo um momento que, e é aí que eu disse que o povo é sábio, em um curto espaço de tempo, se nós tivermos a sabedoria de dar a resposta que o povo quer, o povo vai dizer para nós que cresceu a consciência política. Eu acho que não cresceu. O que cresceu foi a indignação. A consciência cresceria se essa indignação estivesse caminhando para algum lado. Não está. A oposição não está ganhando com a indignação, porque não representa o outro lado. E eu creio que, em vez de discurso e convencimento, nós estamos fazendo rezas e blasfêmias. A gente reza para o nosso partido. Só para concluir, Zana. O PT hoje reza para o PT. O PSDB reza para os seus líderes do PSDB. E o PT blasfema contra o PSDB e o PSDB blasfema. Não há convencimento, abertura de espírito para você chegar e dizer, esse cara talvez tenha razão, o outro talvez esse cara tenha razão. E, sobretudo, talvez eu esteja errado. Em religião a gente não fala isso. Em religião a gente peca. Mas a gente não diz, será que esse mandamento está errado? Ninguém vai dizer que os 10 mandamentos, um deles está errado. Em política, os mandamentos, que o senhor chamou de credo, pode estar errado, até porque o mundo muda. Na verdade, os credos praticamente todos da política hoje estão errados, porque estão baseados no passado ou na raiva do outro. Nisso, nós não avançamos. Avançou a indignação. E eu creio, por quê?
governo Lula. Só para fechar. Dá para você responder junto? Sim, diga. Sim. O PT e o PSDB aqui é uma minoria absoluta. Se juntar os dois partidos, não tem, acho que 30% do Congresso. Isso é uma ilusão sua. Eu chamo PSD, PT todos que estão no governo. E chamo PSDB todos que estão na oposição. Eles funcionam como os blocos que atraem tudo. Então, na verdade, estamos divididos nessas religiões. Talvez tivesse pedido. Por isso, temos chamado aqui, eu mesmo, Fla-Flu, porque não merece nem o nome de partidos. São times de futebol, senador Garibaldi, para não falar em religião. Agora, vamos levar a esse... Por que isso? Porque o partido, melhor estruturado, só uns bem pequenininhos lá, radicais de esquerda. Às vezes eu acho que os democratas até tinham uma certa identidade, eu já tenho minhas dúvidas. Era o PT. Era o PT. Mas o PT levou ao paroxismo, ao excesso, ao exagero, por exemplo, o uso do marketing, que é uma invenção da direita. O PT radicalizou de uma maneira terrível. Esse Santana está preso porque tem conta no exterior. Ele devia estar preso pelas mentiras que ele construiu na campanha. Eu até disse aqui, o Al Capone foi preso porque não pagou imposto, não porque matava gente. O Santana está preso porque tem conta no exterior e não porque formulou mentiras. Claro que a candidata Dilma tem culpa disso, mas ele fez isso, esse paroxismo. Eu acho que a grande tragédia hoje é que sempre tivemos um partido de reserva. E quando nenhum partido estava no banco da reserva do poder, os militares estavam aí. Hoje nem temos os militares, felizmente, e já não temos mais nenhum partido que, de fato, tenha condições de ganhar uma eleição no banco de reservas. Era o PT. E o PT entrou em campo e terminou, a meu ver, desconstruindo. E a Dilma aí quebrou a esperança quando prometeu coisas que sabia-se que não ia fazer. E eu disse aqui, choquei todos meus amigos quando no segundo turno votei em Aécio. Choquei, porque religiosamente eu tinha que votar na Dilma. Mas racionalmente, era melhor eu ir para a oposição ao Aécio do que eu estar na situação com a Dilma, sendo uma pessoa de esquerda. Ele ia chegar com a lua de mel de começar o governo ali. A Dilma estava num casamento cansado de 12 anos. Ele ia dizer que a culpa das coisas era da Dilma. A Dilma não podia dizer a culpa são minha, embora eu recomendei que ela viesse reconhecer os erros. E terceiro, é na oposição que a gente constrói utopias. Era preciso pegar esses partidos como PDT, PCdoB, PT, tirar dos leitos dos palácios e colocarem de volta aqui para disputar. Eu acho que se a Dilma sai do governo sob forma de impeachment, o grande beneficiado vai ser o PT. O grande beneficiado vai ser o Lula, na oposição, podendo criticar, esbravejar, lembrar o salário mínimo de $300 no tempo dele. Pois bem, eu acho que houve uma desconstrução da consciência. Esse foi um dos itens, a meu ver, que esses 13 anos não conseguiu trazer. Eu lembro que, sou velho, né? Eu lembro que a gente falava tanto em conscientização, graças a Paulo Freire, nós não fizemos a conscientização do povo brasileiro. E aí, aproveito para dizer, nem erradicar o analfabetismo, como eu queria como ministro. Não conseguimos. Reduzimos pouquíssimo o número absoluto e quase nada na percentagem. Por tudo isso, e aí eu concluo, lhe agradeço muito esse debate. Seria bom que a gente fizesse isso com umas 10 pessoas em torno de uma mesa. Eu quero concluir dizendo... Senador Cristóvão. Senador Garibaldi, eu ia concluir. Então, não, passo para o senhor. Isso não, eu quero apenas fazer primeiro, lamentar, como Vossa Excelência acaba de fazer, de que esse debate merece, claro, um envolvimento maior dos senadores e que tivéssemos aqui senadores do governo e da oposição, mas sem o radicalismo que ultimamente está se verificando aqui nos debates. Uma coisa até lamentável, porque os debates da última, se eu não me engano, na última quarta-feira, ou terça-feira mesmo, ganharam até um tom pessoal.
Mas Vossa Excelência hoje, aí na companhia do senador Donizete, Vossas Excelências estão proporcionando a quem está nos assistindo um debate muito verdadeiro a respeito da situação política do país. Eu até confesso a minha falta, porque cheguei atrasado para isso, mas gostaria de... Claro, o senhor sempre que ocupa a tribuna nos dá uma aula. O senhor não deixa de ser o professor que sempre foi e que sempre será. E eu só lamento, só estou fazendo esse aparato para lamentar que esse debate não possa ser impulsionado, ter o seu lugar nas sessões onde nós temos, claro, o comparecimento de um maior número de senadores, e eu creio que o parlamento só teria a ganhar. E acredito que o país também. Nós estamos, infelizmente, vivendo de lamentos, mas não há como não lamentar nessa hora um debate com uma proposta dessa como Vossa Excelência nos propõe hoje. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Eu estava dizendo, vou encerrar, mas antes disso eu lembrei de uma coisa em relação a essa ideia da conscientização. Um ex-ministro do presidente Lula, que eu não vou dizer o nome porque ele não me autorizou a falar isso aqui, um dia desses falou num encontro com poucas pessoas amigas, sou amigo dele, que o maior desconstrutor da consciência política no Brasil foi aquela foto do presidente Lula com Maluf, na mansão do Maluf. Veja bem, aquele encontro poderia ser, era a construção de um novo tempo. Se ele tivesse ido ali, senador Donizete, para pedir ao senador, ao deputado Maluf, apoie a federalização da educação, apoie o salário mínimo crescer acima da inflação, apoie a gente dar licença a todo trabalhador para que ele estude, não apenas para que ele tenha férias, as férias uma vez por ano e mais uma licença de formação. Por um programa, não foi puramente para viabilizar a eleição de um candidato, aliás, que eu digo, muito bom, que é o Fernando Haddad, é um candidato que não vou dizer para a próxima eleição, porque aí eu estaria me comprometendo, mas é uma figura respeitável. Então, naquele momento, eu acho que talvez ele tivesse certo, mas não podia fazer uma desconstrução de consciência por aquela aliança, naquele lugar, apenas por razões eleitorais. Senador Garibaldi, eu até gosto de radicalismo, eu não gosto de sectarismo. O que a gente viu aqui naquele dia foi sectarismo, não foi apenas radicalismo. Mas, como eu dizia que estava concluindo, eu concluo dizendo o seguinte, senador, nós estamos concentrados no debate da corrupção durante o governo Lula. Eu quero trazer para aqui o debate da avaliação do governo Lula, mas não por suas coisas apenas negativas ou positivas circunstanciais. A corrupção é uma circunstância, fez naquele momento, pode parar de fazer. A ampliação da Bolsa Família é circunstância, fez ali. Eu falo sim, a avaliação do poder transformador, das consequências transformadoras da sociedade brasileira, na política, na sociedade, na economia, durante os 13 anos do governo PT. E aí, a minha avaliação não é muito positiva. Não houve transformação que o Brasil tanto precisa. Houve alguns avanços, houve algumas generosidades que eu admiro e respeito e gosto que tenha acontecido, e felizmente aconteceram. A transformação, dizer hoje é um outro Brasil, não dá para dizer, depois de 13% de um século inteiro, 12% da República inteira. Está nos devendo isso ainda, as forças. Com isso eu termino lhe agradecendo muito. Esse não foi um discurso, esse foi um dueto. Obrigado, senador Cristóvão. Para mim, é motivo de muita honra estar sentado aqui, poder dialogar com o senhor, com a consciência, a compreensão que o senhor tem. Nós dois temos debatido muito, sobretudo na Comissão de Educação, né? Eu escolhi a Comissão de Educação como
uma das prioritárias para mim, que eu também tinha que discutir a agricultura em função da reforma agrária, da agricultura familiar, mas é muito sadio e a minha admiração, meu respeito pelo senhor é sempre grande. Estive aqui trabalhando na Câmara Legislativa do Distrito Federal durante o seu governo, trabalhava lá na liderança com o Miqueias e depois com o Pedro Celso. E uma coisa boa do seu governo que eu vibrava era aquelas reuniões que o senhor fazia com a militância. E eu lembro daquele companheiro nosso, um baixinho lá de São Sebastião, você estava sentado aqui, ele chegou aqui e botou o braço. Cristóvão, você está errado nisso. E depois o senador Cristóvão, com toda a paciência, o governador à época, respondia a todos, né? Dava cada cacetada no pessoal do MR8 e outros. Mas tem uma coisa que me marcou. Lá no Cruzeiro, alguém disse o seguinte, aí o senhor perguntou para ele, o que é o socialismo para você? Ele falou, o socialismo para mim é o dia que todo mundo tiver carro, todo mundo tiver isso. O senhor falou para ele, não é. É o dia que tiver um transporte público de qualidade, porque o carro ocupa uma garagem que pode ter até uma família morando, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui. Mas primeiro, esse baixinho, a gente chama ele de glóbulo vermelho, de tão firme que ele é. Petista, firme. Semana passada veio me visitar. Veio visitar, a gente conversa, meu amigo. E essas rodas eu continuo fazendo. Ainda ontem fiz uma em Planaltina. E me alegrou muito. Mas concluí dizendo o seguinte, senadora Vanessa, a diferença entre transformar e melhorar. Ao nomear a senadora Cátia Abreu para ministra, eu não acho que a presidente Dilma fez qualquer transformação social no Brasil, mas melhorou o Senado trazendo o senhor para quê? Obrigado, senador.